O sono nunca mais será o mesmo. O Jurupari, também conhecido como o demônio da mata, é uma criatura humanoide maligna que se diz perturbar os índios em seu sono, trazendo maus presságios e pesadelos. Além disso, se diz que ele costuma aparecer de madrugada, invadindo as tribos em busca de vítimas. Se diz que ele é um espírito maligno que vem da mata atormentar os que dormem. Ele é motivo de terror e pavor dos indígenas, pois causa asfixia em suas vítimas, muitas vezes causando asfixia naqueles que dormem. E caso a pessoa não seja socorrida pelos seus companheiros, ela pode nunca mais despertar para a vida, ou caso já esteja acordada, morrer asfixiada em tortura e sofrimento. Além disso, se diz que ele remove a língua de suas vítimas, para que elas simplesmente não possam gritar desesperadamente por ajuda. Essa criatura traiçoeira é o demônio mais temido pelos que dormiam à noite, e muitas vezes fazia com que várias pessoas dormissem com um dos olhos sempre abertos. Mas não é somente isso. Há ainda um outro aspecto aterrorizante dessa criatura maligna. Alguns dizem que ele aparece à noite e tenta arrastar crianças da tribo para dentro da mata. Não se sabe o porquê, mas por se tratar dessa criatura em especial e seu método de ação, pode-se infelizmente imaginar o pior. Talvez as crianças sejam o seu alimento favorito. Quanto à aparência do Jurupari, a maioria das histórias dizem que ele não possui forma, mas às vezes é descrito como um homem feio, deformado, com a boca torta, sempre com um riso debochado e maléfico e sempre com fome. O próprio nome dessa criatura é motivo de discussão entre os estudiosos. Uns dizem que traduzindo do idioma indígena significaria sono ou pesadelo, enquanto outros dizem que significaria boca torta, talvez pelo fato de ele ser descrito como tendo boca torta, ou por cortar a língua das vítimas enquanto as atacava. Uma outra opção é que ele pareceria ter a boca torta, pois geralmente é visto e ouvido tocando uma flauta de bambu. Esse espírito é frequentemente ouvido tocando em meio à mata, e se diz que quando o som da flauta aumenta, significa que ele está se aproximando. Imaginam, e sim como estrigóis. Os estrigóis são vampiros da região da Croácia, Romênia e arredores, que pelo menos desde o século XVII assombram a mente daqueles que vivem. São vampiros mortos-vivos que possuem tom de pele avermelhado, ao contrário do tom pálido geralmente atribuído a mortos-vivos. Em seu corpo, a única parte que se decompôs é o nariz, então não possuem um nariz inteiro. Também geralmente eram carecas, e se diz que seus pés fediam imensamente. O principal acontecimento envolvendo os estrigóis é a história de Yuri Grando, em 1656. A história é a seguinte: em 1656, na Croácia, Yuri Grando morreu de uma doença desconhecida. Logo após sua morte e o funeral, membros do vilarejo começaram a ouvir batidas em suas portas durante a noite. Em todas as casas em que o barulho foi ouvido, alguém morreu nos dias seguintes. Imediatamente o medo tomou conta do vilarejo. A esposa do falecido Yuri Grando buscou o padre do vilarejo para fazer uma revelação sombria e atordoante. Ela relatou que todos os dias ela era visitada por Yuri Grando, mas que ele não estava vivo de verdade. A carne do corpo estava apodrecida e ele estava sempre ofegante e sorrindo de forma macabra. Ela ainda disse que ele insistia que ela ainda seria a esposa dele. Ao ouvir essa história, o padre ficou aterrorizado, mas não sabia o que fazer e nem ninguém do vilarejo. Por 16 longos anos, o vilarejo foi aterrorizado por Yuri, que era visto às vezes carregando animais mortos pelo vilarejo. Até que um dia o padre criou coragem e confrontou Yuri Grando, o estrigói do vilarejo. Convocou toda a sua fé e expulsou a criatura em nome de Jesus Cristo. Yuri correu embora, sumindo na escuridão da noite. Mas nada estava terminado.
A expulsão era apenas temporária. Na noite seguinte, Mirro, um dos moradores do vilarejo, entrou no cemitério acompanhado de outros homens. Tinham vindo para matar Yuri Grando. Quando entraram, a criatura apareceu em frente a eles. Mirro atacou-a com uma estaca, cravando em seu peito. Mas a estaca se soltou e Yuri escapou. Na noite seguinte, foram novamente ao cemitério e abriram o túmulo de Yuri. Para sua sorte, ele estava lá, deitado com um sorriso macabro no rosto. Todos os homens levavam cruzes e o padre novamente invocou o nome de Jesus para banir o Strigoi. Lágrimas escorriam dos olhos de Yuri. Os aldeões tentaram cravar estacas no corpo, mas não foi o suficiente. Então pegaram uma espada e cortaram a cabeça do Strigoi. O caixão se encheu de sangue de Yuri, enquanto ele gritava de forma espectral, acordando a todos no vilarejo. Enterraram o caixão novamente e a paz voltou ao vilarejo. Essa história conta muito sobre o poder dos Strigoi, um dos vampiros do leste europeu. Essa criatura rouba a força vital tanto de pessoas quanto de animais. Por isso, sua presença era cercada de morte e adoecimento. Strigóis podem mudar de forma, assumindo a forma de corujas, lobos, cães ou gatos. Estacas não são tão eficientes quanto contra outros vampiros de outras partes do mundo, como o Conde Drácula. E se diz que a melhor forma de matar essas criaturas era removendo o coração e queimando-o, em seguida queimando o corpo inteiro. Após isso, há um outro procedimento útil contra as ações dessa besta. Pode-se usar as cinzas do corpo queimado do Strigoi para misturar a água para dar para os doentes vítimas do Strigoi, e assim eles seriam curados. Algumas versões das histórias garantem ser necessário queimar todo o corpo do Strigoi, pois se um pedaço sequer do corpo sobreviver, a criatura será capaz de, a partir desse pedaço, se regenerar totalmente e voltar a aterrorizar o mundo. Mas, além de matá-lo, há outras formas de manter essa criatura sangrenta afastada. Strigóis odeiam alho, assim como seus parentes vampiros de outros locais do mundo. Outras pessoas ainda dizem que se colocar agulhas ou sementes ao redor da casa, o Strigoi não conseguiria entrar na casa sem antes recolher todas essas do chão, por algum motivo. O Índigo é uma criatura extremamente rápida e possui força sobrenatural. Podem caçar independentemente do terreno e da temperatura do ambiente. Se diz que quanto mais velho o Índigo, mais forte ele fica, sendo alguns tão poderosos que são capazes de controlar criaturas da floresta, e outros inclusive podem controlar o clima. Se diz que alguns dos mais velhos poderiam invocar uma escuridão capaz de tapar o sol por um período de tempo, facilitando a sua caça. As origens das histórias e relatos sobre o Índigo vêm de áreas do norte da América do Norte, em regiões como as florestas da fronteira entre Canadá e Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos e a região da costa do Atlântico, ambos nos Estados Unidos. Nessa área habitavam várias tribos indígenas que temiam extremamente essa criatura durante os invernos mais severos. Se diz que nessa época do ano, em que o frio e a fome se espalhavam entre as tribos, o medo do Índigo se tornava extremo. Quando ele se aproximava, se movendo com velocidade pelo topo das árvores enquanto gritava, seu cheiro de morte e decomposição poderiam ser sentidos de longe. Alguns dizem que uma tempestade de neve o acompanharia sempre. Há algumas variações quanto à aparência do Índigo. A versão que se tornou mais popular ultimamente por ter aparecido em filmes e programas de TV é de uma criatura gigante, normalmente com chifres de alce no lugar das orelhas, ou um ser metade homem, metade alce.
No entanto, essa versão não é encontrada nos relatos originais das tribos indígenas, tendo sido criada no século XX em histórias de terror. A versão que seria a mais real, que foi descrita em forma de relatos por muitos membros de tribos ao longo do tempo, é de uma criatura que se parece mais com um corpo em decomposição e subnutrição. A pele sobre os ossos é extremamente fina, sendo da cor branca ou cinza. Possui unhas afiadíssimas que usa para partir suas vítimas em pedaços. Existe uma outra versão menos conhecida dessa criatura, que o retrata como um gigante de gelo, e esse gigante não pararia de crescer nunca. Isso porque cada vez que ele se alimenta de uma pessoa, ele cresce proporcionalmente ao tamanho dessa. Por incrível que pareça, muitos dos Wendigos começaram como humanos e somente depois se transformaram. Se diz que pessoas que praticaram o canibalismo se transformam em Wendigos. Além disso, se diz que mesmo sem se transformar fisicamente, alguém pode virar um Wendigo. Pessoas que estivessem em estado de turbulência interna correriam o risco de se transformar em um Wendigo. Além desses, algumas comunidades indígenas acreditam que a transformação também pode ser causada por desequilíbrio espiritual, ou por escolher priorizar a si mesmo ao invés de toda a comunidade, ou seja, egoísmo. Algumas pessoas veem o Wendigo como um grande monstro. No entanto, outras o veem como uma criatura capaz de possuir outros indivíduos. Mas a possessão pelo Wendigo não é como uma possessão demoníaca. Ele escolhe cuidadosamente suas vítimas e lentamente se alimenta de sua sanidade. Entra na mente deles e envia incontáveis e indescritíveis pesadelos. Então, incapazes de dormir, começam a experimentar sensações de queimação por todo o corpo, o que é conhecido como febre do Wendigo. Seu nome é Ayangá. O Ayangá, às vezes chamado de Enganche, é um espírito maligno temido pelos indígenas da área amazônica. Dizem os habitantes dali que essa entidade seria responsável por todos os males que ocorrem na selva. Até por isso, a palavra Ayangá pode ser traduzida simplesmente por coisa má. Essa entidade é descrita geralmente possuindo a aparência de um veado, com olhos de fogo, que além de enganar os caçadores, desviando o tiro de suas armas rumo às pessoas queridas, também pode trazer febre e loucura a quem o vê. Na verdade, uma das piores coisas que podem acontecer a um ser humano é encontrar um Ayangá. Pelo menos assim afirmam os indígenas. Eles dizem que quando esse ser é visto ou ouvido, traz para quem o percebe algum tipo de desgraça. E todos os lugares frequentados por ele são considerados mal assombrados. É tão terrível um encontro com esse ser que os indígenas o temem ao extremo, ao ponto de fazer qualquer sacrifício para que não precisem encontrá-lo. Algumas versões das histórias chamam esse espírito maligno de o Deus dos Pesadelos. Outros ainda o tratam como a mesma criatura que é chamada de Jurupari, uma outra lenda apavorante da Amazônia, que possui várias versões. Em uma delas também é considerado um tipo de deus dos pesadelos. Voltando ao Ayangá, há algumas lendas que envolvem encontros com esse ser. Existe uma lenda de um marinheiro estrangeiro no Brasil que morreu de pavor ao ser perseguido por 3 veados que ele não conseguia matar. Outra lenda ainda afirma que o Ayangá enganou um caçador e o fez abater a própria mãe em castigo por matar um animal que estava prestes a dar à luz. Essas 2 lendas trazem à tona uma outra versão do Ayangá, que é a de um deus protetor das matas. Ele protegeria os pequenos animais e as plantas de seres humanos, não deixando nem mesmo os índios caçarem para a subsistência. Dizem que qualquer caçador que ameaçar um animal, principalmente se esse animal for uma fêmea amamentando seu filhote, ou mesmo um filhote, será caçado violentamente pelo Ayangá.
Diz uma lenda que há muito tempo o índio insistiu em perseguir um veado fêmea, mesmo percebendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, o Anhangá, com seus olhos vermelhos, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animal. Não satisfeito com isso, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o filhote gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a veada aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flechada na pobre mãe. Todo alegre, aproximou-se do animal caído, e foi então que teve uma surpresa. Era a sua mãe caída no lugar do veado. Então, aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande veado branco, chamado Anhangá, e saiu correndo pela floresta. Dizem ainda algumas lendas que se esse ser, sob a forma de um veado com olhos de fogo, for visto por alguém no dia de suas núpcias, essa pessoa inevitavelmente viria a morrer dentro de pouco tempo. Mas, além da forma de veado, ele poderia assumir outras formas como a galinha do mato, morcego, macaco, rato, tatu, boi, pirarucu e até mesmo um ser humano. Também poderia aparecer sob a forma de um veado branco, mas com uma cruz na testa, exatamente entre os olhos. Há ainda uma outra história que fala sobre essa entidade. Nessa versão ela é chamada de Ingang. E quem conta é o alemão Hans Staden, famoso explorador que foi capturado por indígenas no período colonial do Brasil. Quando estava cativo dos Tupinambás, ouviu os habitantes da tribo falarem sobre essa entidade. Segundo ele, os índios não gostam de sair das cabanas sem luz, tanto medo que eles têm do diabo, a quem chamam de Ingange, o qual frequentemente aparece para eles. Há quem diga que há uma forma de agradar ou acalmar essa criatura. Se diz que caso se ofereça aguardente ou fumo, ele lhe dará proteção. Além disso, queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeiras tiradas da própria floresta são duas formas de o manter afastado. Mas, independente do que seja feito, nada funcionará caso a pessoa desrespeite a natureza, e ele será tomado por uma fúria vingativa caso isso aconteça. Criatura conhecida pelo nome de Milling. Segundo as lendas, Milling eram as almas dos abandonados, crianças que nunca foram batizadas nem receberam um enterro adequado. Podiam também ser crianças nascidas frutos de um relacionamento fora do casamento, já que esses eram motivos de vergonha extrema, não podendo ser batizados pela igreja na época, sendo posteriormente enterrados em terreno não sagrado. Disse que Milling são como crianças de 6 a 12 anos. Seriam como as crianças teriam sido se tivessem continuado a crescer, mas possuem a pele pálida com sinais iniciais de decomposição e com aparência apodrecida. Segundo as histórias, os Millings perseguem viajantes nas áreas onde foram abandonados ou enterrados. Tentam subir nas costas de quem encontram e, caso consigam, é impossível afastá-los. Então, eles pedem para que o viajante os leve até o cemitério mais próximo para um enterro adequado. Mas no caminho, quanto mais se aproximam do cemitério, mais pesado o Milling fica, a ponto de se tornar insuportável carregá-lo. Caso a vítima pare ou não consiga mais carregá-lo, o Milling a mataria num acesso de fúria e partiria para procurar uma nova vítima. Em outras versões, o Milling apareceria para sua mãe, dizendo estar com fome. Caso ela o alimentasse, ela morreria em breve com um buraco cavado em seu peito, e então a criatura estaria em paz. Um outro nome para o Milling é Utburt, que
que significa o que está lá fora, uma referência às crianças enterradas em áreas distantes, fora dos locais sagrados. Disse que às vezes essa criatura também pode obter paz se um ritual fosse realizado. Nesse ritual, a seguinte frase deveria ser dita: "Eu o batizo pela fé, Kari ou John." Então a alma da criança descansaria em paz. Há uma outra criatura semelhante ao Millen, mas originária do leste europeu. Seu nome é Poroniek, traduzida para o português como fetulho. Essa criatura seria a alma de crianças que morreram no útero de suas mães, ou logo após o nascimento, mas antes de serem batizadas. Caso essas crianças fossem enterradas numa área distante, elas se tornariam como Poronieks, espíritos vingativos que assumiam a forma de pássaros à noite, para caçar e atacar mulheres grávidas e crianças jovens, sugando a todos seu sangue. No entanto, caso a criança fosse enterrada sob a entrada da casa de sua família, ela retornaria como um Klobuk, mais conhecido em português como Protego, um espírito protetor que protegeria sua família. Seu nome é Lishi. Oriundo do leste europeu, o Lishi ou Leste é o espírito supremo, o senhor das florestas. Se diz que em cada floresta habita pelo menos um Lishi, às vezes mais, e eles muitas vezes brigam entre si pelas riquezas que cada um possui em suas matas. O nome Lishi vem do russo Leshi, que em russo significa literalmente aquele da floresta, o ser que mora na floresta. O Leshi pode assumir a forma que desejar. Geralmente se transforma nos animais que habitam as suas florestas, como lobos, corujas ou ursos, mas também pode assumir a forma de um redemoinho de folhas no ar, e até mesmo de um homem velho com um casaco de pele. Sua forma humana varia, mas muitas vezes é semelhante a um velho camponês, com uma longa barba e às vezes com um cajado. O Leshi é muito raramente visto, e quem vê dificilmente sobrevive para contar a história. No entanto, ele pode ser mais facilmente ouvido. Camponeses que moravam próximos às florestas muitas vezes diziam ouvir no vento a voz do Leshi. Além disso, sabe-se que ele tenta imitar com sua voz o som das folhas que sacodem ao vento, ou do vento batendo contra os galhos das árvores. O Leshi é um espírito tanto temido quanto reverenciado. Geralmente, para agradá-lo, oferendas são necessárias. A mais comum delas e que mais o satisfaz é pão com sal, uma forma de demonstrar a sua adoração e respeito. Apesar do seu imenso poder, o Leshi possui várias faces. Às vezes é bondoso, ajudando quem se perde e até mesmo evitando que o gado dos camponeses suma na floresta. Mas ao mesmo tempo também pode ser maligno. Tem como costume se divertir atraindo viajantes para fora das trilhas, e para isso usa diversos truques. Às vezes muda as trilhas de lugar para confundir os viajantes. Outras vezes refaz as marcas em árvores que guiam o caminho pela mata, trocando-as de lugar e criando uma nova rota para lugar nenhum. Outra possibilidade é a de que ele assumisse a forma de um viajante e atraísse a outros viajantes com conversas. Nesse caso, após se juntar a alguém, enquanto conversam, o Leshi leva a pessoa para as profundezas da mata, e quando o aventureiro se dá conta, está perdido em um pântano. Ouviria então uma risada distante. Olhando em volta, veria o Leshi observando de longe sorrindo. Somente havia uma forma de o viajante então convencer o Leshi a levá-lo de volta para o caminho correto. Deveria fazê-lo rir.
Para isso, o mais recomendado era tirar as roupas e colocá-las invertidas de dentro para fora e de trás para frente. Dizem que o Lash acharia extremamente engraçado e, como recompensa, devolveria o viajante para o caminho de casa, mas sob nenhuma circunstância irrite-o. Caso contrário, a morte será iminente. Como a maioria dos seres da floresta, o Lash hibernava durante o inverno. Durante a primavera, quando ele desperta, é tomado de raiva e se torna mais perigoso do que nunca. Se diz que nessa época mulheres correm um grande risco, pois ele estupra qualquer uma que encontra pelo caminho. Já no verão, ele se torna menos perigoso. Geralmente faz brincadeiras com humanos, mas sem nunca feri-los. Mas no outono ele se torna novamente perigoso. Vira um adepto de brigas, tentando ferir a qualquer criatura que chegue perto demais. Seu nome é Kushisaki Onna. A Kushisaki Onna, que pode ser traduzido por mulher de boca rasgada, é um espírito de uma mulher que morreu em grande sofrimento, tendo sido mutilada antes da morte e depois se tornou ao mundo para se vingar. Ela se aproxima das vítimas solitárias em ruas e becos na escuridão da noite, cobrindo a boca com uma máscara de pano, um leque ou um lenço. Então pergunta se elas a acham bonita. Se a pessoa disser não, ela mata a pessoa imediatamente usando uma tesoura. Se ela disser sim, a Kushisaki tira a máscara e revela o seu rosto aterrorizante, com um corte gigantesco e coberto de sangue nos dois lados da boca, quase alcançando as duas orelhas. Então pergunta com uma voz horrível e assustadora se a pessoa ainda a acha bonita. Se a vítima disser não ou gritar, ela corta a boca da pessoa de uma orelha a outra, de forma que se pareça com ela. Se a pessoa disser sim de novo, ela vai embora, mas somente para seguir a pessoa até sua casa e depois a assassinar enquanto dorme. Uma outra versão ainda diz que quando a pessoa for abordada por essa criatura e disser sim, mas depois de a ver sem a máscara disser não, ela morre sendo partida ao meio. E se disser sim pela segunda vez, a Kushisaki corta a boca da pessoa para que fique parecida com ela, mas poupa sua vida. Segundo as lendas, não há uma fórmula definida para escapar e sobreviver a ela, mas se diz que pessoas já sobreviveram respondendo de forma confusa suas perguntas, como por exemplo dizendo que a aparência dela é razoável. Ela ficaria um tempo tentando compreender a resposta, então você poderia fugir. Outros dizem que também conseguiram sobreviver jogando dinheiro ou balas nela, conseguindo assim sair correndo e se distanciar dela no escuro. No Japão, se acredita que pessoas que morreram de forma violenta retornam como espíritos vingativos, ou onryu, esposas abusadas, presos torturados, inimigos derrotados. Normalmente não descansariam em paz após a morte, e as lendas para a origem da Kushisaki Onna são dessa natureza também. A lenda mais popular diz que há muito tempo atrás havia uma mulher muito bonita no Japão, que era cobiçada por vários homens. De todos os concorrentes, ela decidiu se casar com um importante samurai. Os outros concorrentes não desistiram, continuaram insistindo e ela os continuou rejeitando, até que um dia o marido foi para a guerra e ficou muito tempo fora. Ela começou a se sentir muito sozinha e então cedeu e começou a se relacionar com vários de seus admiradores. Cada vez estava com alguém mais e mais poderoso e rico. O samurai, seu marido, acabou ouvindo fofocas sobre uma bela mulher que só aceitava os homens poderosos que fossem atrás dela, acabando por descobrir que se tratava de sua esposa. Então, com sua honra prejudicada, ele se enfureceu e cortou a boca dela como punição, destruindo sua beleza. Uma outra versão ainda diz que ela seria a concubina favorita de um lorde poderoso do Japão ou Coreia,
e por inveja as outras concubinas desse lorde mutilaram o rosto dela. Independente das origens para a lenda, essa entidade ainda hoje aterroriza muitas pessoas no Japão e na Coreia. Durante o século XX, houve inúmeros relatos de encontros com ela, com as teorias para o ocorrido indo desde que seriam fantasmas e serial killers se passando por ela, até de que seria uma simples histeria em massa. Nos anos 70, 80 e início dos 90, no Japão surgiram relatos de muitos encontros de crianças com essa criatura no caminho para a escola. Ela seguiria as crianças e as abordaria usando uma máscara de cirurgia e carregando uma tesoura. Em 2004, houve uma nova onda de relatos de encontros com a Kushisaki Onna, no Japão e na Coreia, com carros de polícia sendo chamados por pessoas que afirmaram vê-la. Crianças ficaram tão amedrontadas que retornavam para casa sempre em grupos e levavam balas quando iam para a escola, algo proibido no Japão e que levou muitas crianças a serem punidas. Bita. Seu nome é Krasue. A Krasue é uma entidade monstruosa. Possui a forma da cabeça de uma mulher flutuando com as vísceras penduradas, sem o restante do corpo. Às vezes é descrita com dentes longos e afiados, quase como uma vampira. Dizem que essa entidade sai à noite faminta procurando satisfazer a sua fome insaciável. Ela caça principalmente mulheres grávidas ou recém-nascidos. Se não encontra esses, caça gado e galinhas, bebendo seu sangue e devorando seus órgãos internos. Mas se não encontrar nem esses animais e nem humanos, comerá carniça ou mesmo fezes para tentar satisfazer sua fome. Quando ela caça mulheres grávidas ou recém-nascidos, entra nas casas e solta gritos agudos para amedrontá-los. Então, assim que consegue capturá-los, usa uma língua semelhante à de uma anta para alcançar o feto dentro da mulher grávida. Ela puxa o feto com a língua e o devora com seus dentes afiados. Geralmente, em áreas onde há uma dessas criaturas, roupas deixadas fora das casas sempre amanhecem sujas de sangue e fezes. Até por isso, no sul da Ásia, as pessoas evitam extremamente deixar roupas no varal durante a noite. Ali também acreditam que esse espírito noturno seria responsável por muitas doenças que afetam mulheres grávidas nas zonas rurais. Mas essa criatura nem sempre é um monstro. Dizem que durante o dia vive como uma mulher normal, possuindo grande beleza e um olhar de cansaço. Talvez pelo fato de dormir muito pouco, já que à noite seu lado monstruoso assume. Assim, quando a noite chega, a cabeça se separa do restante do corpo, escondendo esse em algum lugar onde não possa ser achado por ninguém, já que ela precisa se juntar a ele ao amanhecer, caso contrário, morrerá. Há várias origens para essa criatura. Uns dizem que ela era uma princesa do Império do Khmer, no Camboja, que foi forçada a se casar com um nobre do Império do Sião, após a derrota de seu povo em uma guerra. Essa princesa estava extremamente triste, pois estava apaixonada por outro homem, um soldado do exército vencedor, mas de uma hierarquia bem menor do que a do nobre. Um dia ela foi flagrada com seu amante e então foi condenada à morte na fogueira. Um pouco antes de sua morte, ela encontrou uma feiticeira de sua terra natal que lhe lançou um feitiço, tornando-a imune ao fogo, para que assim tivesse chances de sobreviver à sua sentença de morte. Mas o feitiço fez efeito tarde demais, quando ela já estava sendo consumida pelo fogo. Então somente parte de seu corpo sobreviveu, e ela se tornou a Krasue, com somente sua cabeça, coração, estômago e parte do intestino pendurados. Mas há outras explicações para essa criatura. Dizem que mulheres que abortam ou matam alguém se tornam uma Krasue em sua próxima vida. Outros também contam que se alguém beber ou comer algo contaminado por saliva de uma Krasue, se transformará ela mesma em uma dessas criaturas. Outros ainda relatam que a transformação seria sempre fruto de bruxaria e maldições. Independente da origem dessas criaturas, é importante se saber as formas de destruí-las. Segundo pessoas que as confrontaram, destruir o corpo delas sem a cabeça
quando esse está escondido é mortal para o resto do corpo, pois se ela não se reunir com o restante, morrerá ao amanhecer sentindo extrema dor. Outra forma de matá-la é simplesmente encontrar e depois esconder o corpo dela. O simples fato de ela não conseguir o encontrar a matará inevitavelmente. Uma última possibilidade é quando encontrar a cabeça flutuante, cortar os seus intestinos pendurados. Dizem que isso também a mataria. Mas além de matá-la, existem outras formas menos brutais de se ver protegido dessas entidades. Para proteger mulheres grávidas e recém-nascidos, seus familiares colocam galhos espinhosos ao redor das casas, pois isso por algum motivo desencorajaria Krasui, talvez por ameaçar ferir o seu intestino, mas não há como se ter certeza. Digo, seu nome é Nukelavie. O Nukelavie é uma criatura que habita no norte da Escócia, nas ilhas Orkney. Na verdade, ele não habita na ilha, e sim no mar. Até por isso, seu nome traduzido significa Diabo do Mar. Essa criatura é relatada como uma mistura entre um homem e um cavalo, talvez um tipo de mutação. Ela é uma criatura medonha e nojenta, que não parece ter pele nem cabelos, como se estivesse com a pele de dentro para fora e com os músculos internos expostos. Seu sangue é preto e pode ser visto enquanto corre pelas veias. Dizem que ele possui cerca de 3 metros de altura, do topo da cabeça do homem até as pernas do cavalo, pois essa criatura estava conectada à parte superior do torso de um homem nas costas do cavalo. Talvez alguns dirão que ele se parece com um centauro, mas não é o caso, pois no caso do Nukelavie, o cavalo também possui uma cabeça, e nela há somente um olho. Além disso, em suas pernas há nadadeiras em forma de barbatanas. O torso dessa entidade é muito grande e a cabeça está sempre balançando como se estivesse prestes a cair. Os braços são tão longos que mesmo sobre o cavalo, eles quase encostam o chão. O rosto dessa criatura possui 2 olhos, e ambos esses e o olho centralizado do cavalo são vermelho brilhantes. Sobre a sua aparência, um livro antigo diz que toda a superfície do monstro parece como carne viva e crua, da qual a pele havia sido arrancada. Você poderia ver o sangue negro correndo em suas veias a cada movimento de seus músculos. Se diz que essa entidade vem do mar para a terra somente para obter prazer aterrorizando os habitantes. Seria uma criatura de puro mal, cujo único propósito na existência era atormentar os que vivem nas Ilhas Orcades ou Orkney. Ali ele é lembrado com tanto pavor que sequer mencionar o seu nome em voz alta já seria um perigo. Então sempre que o nome dele era mencionado, era seguido por uma reza cristã pedindo proteção. Dizem que ele aparece durante o inverno somente, pois nas outras estações uma entidade conhecida como Meter of the Sea, ou Mãe do Mar, o mantinha preso no fundo do oceano. Quando Nukelavie aparece na terra firme, ele persegue e assassina humanos, mata todos os bois e vacas e destrói as colheitas. Se diz que de sua boca sai um hálito fétido que envenena as plantações e faz com que todos os animais fiquem doentes. Além disso, muitas vezes espalha pestes e pragas mortais que levam à morte até pessoas e animais. Se diz também que quando ele está perseguindo humanos, ele berra com um som tão profundo que parece o mar rugindo. Por sorte, há somente um Nukelavie, sendo assim uma criatura solitária, e ele possui um ponto fraco interessante de ser explorado. Dizem que ele tem uma grande aversão à água doce, sendo que uma das únicas formas de escapar dele era cruzar um riacho de água doce. Só tocar na água já o fazia sentir intensa dor. Dessa forma, jogar água doce contra ele pode ser uma boa forma de distraí-lo. Esse ponto fraco faz com que dias chuvosos sejam os mais seguros, pois dizem que ele nunca aparece quando está chovendo. Por último, há uma outra forma de sobreviver a ele. Pode-se queimar algas marinhas, pois ele odeia e tem repulsa de algas marinhas queimadas. Mas isso tem um preço,
pois ele não vai embora, e sim é tomado de tanta raiva que deixa os humanos em paz e sai correndo pelo campo, matando todos os animais que conseguir. O nome desse é Kappa. O Kappa, também chamado de Kawataro, é uma entidade que possui uma forma levemente humanoide e geralmente o tamanho de uma criança. A sua pele tem uma aparência reptiliana e pode ser da cor verde, amarelo ou azul. Um dos traços curiosos e bizarros do Kappa é seu rosto. Ele possui geralmente feições que lembram primatas. Além disso, na cabeça possui cabelos verdes. Os pés e mãos dessa entidade são adaptados para serem usados na água, tornando essa criatura capaz de nadar quase como peixes, além de cheirar como peixes. Eles também possuem uma casca de tartaruga em suas costas. Dizem as lendas que o Kappa poderia habitar em várias lagoas e rios do Japão. Eles não conheceriam limites e poderiam ser encontrados em todas as regiões desse país. No entanto, há uma concentração maior de relatos na província de Saga. Geralmente, os Kappas são vistos como encrenqueiros e travessos, fazendo travessuras que vão desde simplesmente olhar para o kimono das mulheres até atos maléficos como afogar pessoas e animais ou sequestrar crianças. Se diz que quando um Kappa ataca uma pessoa, ele tenta arrancar dela sua alma, que ficaria em um órgão mítico chamado Shirikodama. Para isso, deveriam remover as entranhas da pessoa a partir de seu órgão excretor. Dizem as lendas que o Kappa possuiria uma reentrância no topo da cabeça de forma circular. Ali ficaria contida uma água chamada de Sara. Ela seria a fonte de todo o seu poder. Essa depressão circular tem que estar cheia sempre que um Kappa estiver longe da água, e caso ele derramasse a água, não poderia mais se mover, e é justamente esse o seu ponto fraco. Se diz que esse ser é muito educado, e se uma pessoa se curvasse perante a ele antes que ele a atacasse, ele teria que se curvar também. Quando isso ocorresse, ele derramaria a sua água sagrada e então ficaria paralisado, dando oportunidade à pessoa para escapar ou mesmo atacá-lo enquanto está vulnerável. Outro ponto fraco do Kappa são os pepinos. Eles amam pepinos. Se diz que seria possível escapar de um Kappa jogando um pepino em uma direção e correndo para longe enquanto a criatura fosse atrás da isca. Se diz inclusive que caso você queira entrar numa fonte de água habitada por essa entidade, bastaria jogar pepinos na água antes e ele o deixará entrar à vontade. Se diz que há muito interesse de várias pessoas em derrotar um Kappa em batalha, pois caso isso aconteça, ele lhe ajudará na agricultura ou mesmo com conhecimentos médicos preciosos. Ao mesmo tempo, há também quem diga que caso você leve pepinos para ele, também pode ser que lhe ajude com esses mesmos conhecimentos. Dizem as lendas antigas que às vezes acontece de os Kappas desafiarem humanos para uma luta de sumô, e então só seria possível vencê-los caso o humano fizesse com que o oponente derramasse a água sagrada de sua cabeça. Supostamente é uma variação dessa criatura. Seriam os chamados Hyosubi, que teriam a incrível capacidade de aprender e compreender línguas humanas. Não se sabe exatamente qual a origem desses seres. Há quem diga que sejam fantasmas de pessoas afogadas, mas não há comprovação disso. Logo, ainda está para ser desvendado o mistério por trás do Kappa.